Seja bem-vindo ao canal. Assista agora Jornal Breve. Terça, 8 de março de 2016, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a vocês, mulheres! Boa tarde às mulheres de todo o Brasil. Feliz Dia Internacional da Mulher. Daqui a pouco no Jornal Breve nós vamos falar sobre a história da conquista dos direitos da mulher. Vamos primeiro às últimas notícias das últimas horas. Com medo de confrontos, Dilma encara protestos como situação de emergência. Depois do temor de que as manifestações marcadas para o próximo domingo contra o seu mandato possam acirrar a violência entre manifestantes contrários e a favor e trazer danos ainda maiores para a imagem do governo e do PT, a presidente Dilma Rousseff decidiu a maior parte dessa segunda-feira, dedicou a maior parte da segunda-feira para tratar sobre o tema. Assim que retornou de uma agenda do programa Minha Casa Minha Vida, em Caxias do Sul, Dilma convocou seus ministros mais próximos para uma reunião de emergência em Brasília. Enquanto Dilma ainda viajava, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, esteve pela manhã no Palácio do Planalto e, segundo fontes, alertou aos ministros petistas Jacques Wagner e Ricardo Berzoini sobre o risco que o partido corre caso episódios de violência sejam registrados no domingo. A avaliação de petistas é de que a ação de Sérgio Moro de decretar o depoimento obrigatório do ex-presidente Lula leve o padrinho político de Dilma a insuflar a militância, já que tem feito convocações para contrapor as manifestações pró-impeachment marcadas neste domingo. A partir daí surgiu o temor de que confrontos, até mesmo fatais, possam ampliar a crise política, já que na última sexta-feira o depoimento obrigatório de Lula gerou graves enfrentamentos. Nessa linha, há quem defenda que também é preciso responsabilidade da oposição para acalmar os ânimos, pois não interessa a nenhum dos lados ter sua imagem atrelada à violência, que se sabe como começa, mas nunca se sabe como termina. Apesar de ser tratada por interlocutores como uma reunião de coordenação política convocada de última hora por Dilma, o encontro, que durou grande parte da tarde e início da noite, foi enxuto, apenas com a participação dos ministros Jacques Wagner, da Casa Civil, Ricardo Berzoini, Secretaria-Geral, e o assessor especial da presidente Gilles Azevedo. Em viagem ao Rio, o ministro da Defesa Aldo Rebelo se integrou ao encontro depois. Tribunal Federal caça liminar e mantém novo ministro da Justiça no cargo. Uma decisão do presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Cláudio Ribeiro, permitiu ontem que o novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, assuma o cargo em substituição ao ex-ministro José Eduardo Cardoso, atual chefe da Advocacia Geral da União, até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a questão. O desembargador atendeu ao pedido da CGU para suspender e liminar concedida ao Democratas na última sexta-feira pela juíza Solange Salgado de Vasconcelos, da Primeira Vara Federal em Brasília. Ela entendeu que o ministro, por ser membro do Ministério Público da Bahia, não poderia exercer o cargo. Hoje, a CGU recuperou um argumento que um artigo da Constituição abre sim a possibilidade de membros do Ministério Público desempenharem outros cargos públicos. Na ocasião, o desembargador ressalta que o Supremo Tribunal Federal vai decidir nesta quarta, a pedido do PPS, sobre a legalidade de membro do Ministério Público, como é o caso de Wellington César na Bahia, exercer o cargo de ministro de Estado da Justiça. A ação do Supremo Tribunal Federal é relatada pelo ministro Gilmar Mendes. Na decisão de ontem, o desembargador disse que a decisão da juíza envolve interferência em ato do governo, com subjacente impacto nas condições de governabilidade da chefe do Poder Executivo.
Eduardo Cunha é notificado sobre processo pelo Conselho de Ética. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, foi notificado ontem sobre a decisão do Conselho de Ética de dar prosseguimento ao processo disciplinar que vai apurar se ele quebrou o decoro parlamentar. Com a notificação, Cunha terá agora 10 dias úteis a contar a partir de hoje para apresentar a sua defesa escrita ao colegiado. O prazo mínimo que a defesa de Cunha terá para apresentar as suas alegações expira em 21 de março. Se quiser, poderá fazê-lo antes. Depois da defesa ser apresentada, o colegiado terá até 40 dias úteis para investigação, o que pode incluir coleta de documentos, oitavas e novos pedidos de esclarecimento. Esse período vai até 18 de maio. Ao final do prazo, o relator, deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, terá 10 dias úteis para elaborar seu parecer final. Segundo o Conselho de Ética, considerando todos estes prazos, a entrega do relatório final deverá ser no máximo até dia 2 de junho. Os fatos históricos que marcaram as conquistas das mulheres. No Dia Internacional da Mulher, relembre com os alunos, no caso as professoras que forem dar aula na escola, relembre as principais conquistas do movimento feministas agora, no Jornal Breve. O dia 8 de março é um marco na luta pelos direitos das mulheres ao redor do mundo. Se fosse possível retroceder no tempo e contar para um cidadão do começo do século XX que as mulheres hoje votam, têm média de escolaridade maior que a dos homens, governam países e estão inseridas amplamente no mercado de trabalho, talvez o sujeito não acreditasse no relato. No entanto, ainda há muito que avançar para se alcançar a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Os dados sobre a opressão sofrida pelas mulheres é assustador. Segundo pesquisa realizada no ano 2000 pela Comissão on the Status of Women da ONU, 1 em cada 3 mulheres no mundo já foi espancada ou violentada sexualmente. Os números no Brasil também são alarmantes. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida no país. Em cerca de 70% dos casos, quem agride é o marido, de acordo com o relatório do Ministério da Justiça de 2012. Os direitos constitucionais não garantem igualdade de condições para os gêneros. Para entender as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio diz que a equiparação de salário só deve acontecer daqui a 87 anos para mulheres e homens que executam as mesmas funções. As mulheres, no caso, ganham menos. Historicamente, as mulheres foram autorizadas a frequentar a escola no Brasil apenas em 1827, quando uma lei no período imperial permitiu-lhes o acesso à educação. No entanto, a lei garantiu acesso apenas às escolas elementares. O movimento feminista mundial surgiu como uma forma de reivindicar esses e outros direitos. As origens do movimento estão atreladas aos acontecimentos da década de 60. Com o surgimento da pílula anticoncepcional, por exemplo, as mulheres conquistaram liberdade sexual. Antes, as relações eram estritamente monogâmicas e voltadas para o casamento. Escritoras como Simone de Beauvoir e Beth Friedan ganharam espaço por buscarem desconstruir o papel então convencionado para a mulher na sociedade. Um caso emblemático desse período aconteceu no dia 7 de setembro de 68, quando centenas de mulheres de várias partes dos Estados Unidos saíram às ruas de Atlantic City e protestaram contra os estereótipos femininos e a ditadura da beleza. A ideia era fazer uma queima coletiva de sutiãs. No entanto, o plano não foi concretizado. No Brasil, a autora Celi Regina Pinto, no livro Breve História do Feminismo no Brasil, descreve 2 fases do movimento no país: o feminismo bem comportado e o mal comportado.
Na primeira fase, entre o século XIX até o início do século XX, em 1932, as mulheres conquistam o direito de votar. A bióloga Berta Lutz é a principal articuladora feminista do período. A segunda fase, entendida como mal comportada, foi marcada por mobilizações contra a ditadura, quando muitas mulheres brasileiras foram exiladas. Nesse período, as mulheres tiveram uma participação efetiva nas lutas pela democracia, mobilizadas para as causas gerais, fim da ditadura, e para as causas específicas, pelo combate à violência doméstica, pela construção de creches para os filhos das trabalhadoras e pelo direito ao aborto. Ao longo das décadas, o Brasil conquistou muitas vitórias na luta contra a violência domiciliar. Em 85 foi criada a primeira Delegacia da Mulher. Quase 10 anos depois, a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, aumentou o rigor nas punições para violência doméstica ou familiar. Hoje, agressores de mulheres podem ser presos em flagrante ou ter prisão preventiva decretada. Além disso, a lei prevê medidas como a saída do agressor do domicílio e a proibição de sua aproximação da mulher agredida e dos filhos. E antes de terminar o Jornal Breve, eu quero dedicar essa edição à minha mãe, Aparecida Solange, e à minha avó, Olinda de Brito, que já faleceram. Elas que foram mulheres importantes na minha vida e que souberam cuidar de mim com muito amor, zelo e dedicação. Que elas estejam nos braços de Deus. E mais uma vez, parabéns a todas as mulheres deste país e do mundo. O Jornal Breve termina aqui, nós voltamos amanhã. Até lá, se Deus quiser.